Olá pessoal, essa é a nossa aula de número 9, onde iremos falar sobre a ideia de números inteiros e o conjunto dos números inteiros. Eu sou o professor José Vitor e essa é a nossa disciplina de matemática. Então na aula de hoje nós vamos falar sobre a ideia de números inteiros, o conjunto dos números inteiros e a reta numérica. Começando pela ideia de números inteiros. Os números naturais têm servido para expressar o resultado de contagens ou de algumas medidas, mas e quando só esses números não são suficientes? Tá? Vamos, por exemplo, aqui um termômetro, né? Nessa primeira imagem aqui nós vemos que o ponto A do termômetro ele está distante de 10 graduações do ponto de origem zero, né? A gente vê aqui, né? Que tem um pontozinho zero aqui e acima dele 10 unidades está o número 10. Enquanto no ponto B aqui, no termômetro da segunda imagem, né? O ponto B do termômetro está distante 10 graduações do ponto de origem, né? A gente vê que tem um ponto de origem zero, só que dessa vez ele está abaixo, entendeu? Aí então nós podemos observar que nos dois pontos A e B do termômetro eles estão distantes da origem zero, tá? Eles estão distantes 10 unidades acima e 10 unidades abaixo. Isso mostra que só o número natural 10 não seria suficiente para expressar o outro número 10 que está abaixo de zero, né? Porque seria a mesma coisa de dizer que esse 10 é igual ao outro 10 aqui da segunda imagem, porém não é. Há uma diferença. Então foi nessa ideia que surgiu a ideia de construir um novo conjunto. Então, para eliminar essa confusão, a gente usou o sinal de mais para os números acima de zero e os sinais de menos para os números abaixo de zero. Então, assim como fica o exemplo do termômetro, né? O ponto A, como ele está acima de zero, nós dizemos que é igual a mais 10. E o ponto B, como ele está abaixo de zero, nós usamos menos 10, certo? Então, estamos aqui. A temperatura de 10 graus acima de zero é indicada por mais 10 e dizemos que mais 10 ele é um número inteiro positivo. E a temperatura de 10 graus abaixo de zero é indicada por menos 10, onde dizemos que menos 10 ele é um número inteiro negativo. E aqui nós temos os exercícios para entender melhor. Em cada caso, escreva um número inteiro positivo ou negativo correspondente. Na letra A ele diz uma temperatura de 25 graus acima de zero. Como é acima de zero, nós já sabemos que é mais 25. Um saldo negativo de 15 gols na letra B. Como ele já diz negativo, a gente já sabe que é o sinal de menos, menos 15. Na letra C ele diz uma profundidade de 2.500 metros. Quando a gente se refere à profundidade, nós sabemos que é quando a gente entra na água e vai descendo. Se a profundidade então é negativo, menos 2.500. Na letra D ele diz um crédito de R$ 1.600. Quando a gente se refere a crédito é uma coisa que está entrando, nós estamos ganhando, então é mais 1.600. E agora vamos falar sobre os conjuntos dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros ele é uma junção dos números positivos, que são os números naturais que a gente conhece, que é o 1, o 2, o 3, o 4 e assim vai, com os números negativos que estamos conhecendo agora, né? Que é o menos 1, o menos 2, o menos 3 e o menos 4. Aí aqui nós temos, né? Onde nós temos aqui no centrozinho os números naturais, que é representado por mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 e assim vai, e os números inteiros, né? Lembrando que agora os números inteiros ele é uma junção, então ele pega os números naturais mais os números que não tem dentro do conjunto dos naturais, que é o menos 1, menos 2, menos 3, todos os números negativos, ele é uma junção. Então o número natural ele está dentro dos números inteiros, certo? Então assim, o conjunto formado pelos inteiros positivos, pelos inteiros negativos e pelo zero é chamado de conjunto dos números inteiros, e ele é representado pela letra Z. Nós temos aqui a letra Zzinha, e o conjunto dos números inteiros, que é os números negativos que vêm aqui antes de menos 3, menos 2, menos 1, o 0, 1, 2, 3 e todos os números que vêm depois do 3. E agora vamos falar sobre a reta numérica. A reta numérica é um recurso utilizado para a localização de números em várias áreas de aplicação, como quilometragem, se a gente quiser saber a distância de uma cidade a outra, de metros, para a gente saber a altura, temperaturas, como a gente vê nos termômetros e outros. Agora vamos ver como a gente faz para construir uma reta numérica. O nosso primeiro passo é desenharmos uma reta R e escolhemos um ponto O qualquer na reta, ao qual associamos ao número 0, denominado origem. Aqui nós fizemos uma reta, né, chamada R, e aqui nós colocamos bem no meiozinho dela o nosso ponto de origem, representado por O, que é o ponto 0. O nosso segundo passo é que a gente escolhe um ponto dessa reta à direita do ponto O
E a esse ponto associamos o número mais 1. Determinamos assim uma unidade de comprimento e o sentido positivo da reta. Ou seja, o eixo é uma reta orientada. E aqui a gente fez a direita do zero, né? Nós colocamos aqui um traçozinho para a gente indicar o nosso número positivo mais 1. Então esse é o nosso sentido. O sentido à direita de zero é o sentido dos números positivos. Sempre, sempre, pessoal. E nosso terceiro passo é que, partindo do O associado ao zero, colocamos essa unidade de comprimento repetidas vezes da esquerda para a direita ao longo da reta, determinando assim a localização dos pontos associados aos números positivos. Mais 2, mais 3, mais 4 e mais 5. Bem, como a gente já tinha o número mais 1, a gente foi só adicionando mais unidades de comprimentos, sendo mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, e assim poderia ir infinitamente a gente adicionando. E o nosso quarto passo é que, usando a mesma unidade de comprimento, medimos as distâncias agora à esquerda do zero, onde iremos localizar os números menos 1, o número menos 2 e assim por diante, onde iremos determinar o sentido negativo da reta. Pronto, e aqui a gente criou a nossa reta numérica, onde à direita de zero nós temos a reta dos números positivos e à esquerda de zero nós temos a reta dos números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim vai infinitamente. E assim é que é uma reta numérica. E aqui nós temos um exercício. Então suponha que a figura seguinte represente uma rodovia ligando várias cidades de um mesmo estado e cada intervalo seja uma unidade para medir as distâncias. Então aqui nós temos a nossa reta numérica, certo? Onde à direita nós temos os números positivos e à esquerda de zero nós temos os números negativos. Então ele diz que, usando o número inteiro e considerando sempre a capital como referencial, dê a posição na letra A, da cidade A. Usando sempre a capital como referencial, então nós temos aqui a capital como 0 e o A que ele está no nosso ponto mais 4. Então a distância da capital, que é o 0, à cidade A é mais 4. E até a cidade B, nós vemos aqui que o B está onde? O B está em menos 2, então é menos 2 a posição. E qual é a posição de C em relação à capital? O C está em mais 6. Pronto, a posição dele é mais 6. A posição de D nós temos aqui em mais 9. E a posição de E em menos 5. Muito simples. E essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado.